Por que que a renda fixa paga mais quando a taxa de juros cai? Essa é a nossa resposta do vídeo de hoje. É simples, basicamente, eu vou explicar bem detalhado para não ficar dúvidas aqui, para você entender por que que tem impactos na renda fixa quando a taxa de juros cai, tá? Por que que ela paga mais? Por que que você ganha mais? E por que que o inverso também é verdade, tá? Quando a taxa de juros sobe, por que que você ganha menos ou você perde dinheiro, tá? Essa é a lógica, este é o tema do vídeo, então, se você ainda não me conhece, sou de Matos aqui, especialista em investimentos e analista de mercado, que está aqui para te ajudar a dominar os investimentos e se tornar um investidor independente. Essa é a meta aqui do nosso canal e por isso que a gente ensina a você a pescar, tá? Eu não te digo, vai acontecer isso e isso por causa disso, não. Eu vou te ensinar por que que as coisas acontecem, te mostrar como é que faz, inclusive, a conta, se você quiser aprender a fazer a conta de cenários aí, de variações de taxas aqui. E a gente vai direto para o Excel. Você pode usar também Google Planilhas, não tem problema. Mas a gente vai usar este cara aqui, ó. Tesouro Prefixado 2025, tá? E vamos te mostrar aqui a lógica das variações desse cara quando a taxa de juros oscila, tá? E vamos te mostrar isso por que no prefixado? Porque essa é a lógica que impacta os outros investimentos também, tá? Os outros investimentos, por exemplo, Tesouro IPCA, que tem também um componente prefixado lá nele, tá? É IPCA mais uma taxa. Ele também sofre a mesma variação dessa aqui, mas é atenuada por conta da inflação. Ou agravada, tá? Se a inflação vier deflação, como a gente teve 3 meses aqui seguidos em 2022, então ela é agravada. Mas essa lógica aqui do prefixado entra em tudo que é renda fixa, até no Tesouro Selic, tá? Se você pensar, é Tesouro Selic mais uma taxinha, tá? Aquela taxa ali é prefixada. Se você comprou naquela taxa, você casa com ela, tá? Até você vender o título, tá? Então, quando aquela taxa altera, também tem oscilação aqui de marcação ao mercado, tá? E é a lógica do mercado mexer por conta da expectativa futura de juros que eu expliquei, inclusive, na última aula, tá? Na aula de segunda-feira aqui, tá incrível, tá? Eu vou falar que aquela aula tá bem consistente, assim, para você entender de fato por que que o mercado mexe quando você olha expectativas futuras aí mexendo também, tá? Então, depois dessa aula você entra lá, tá? Entra aqui no canal e vê a aula anterior a essa, porque tá bem legal também. Mas vamos lá. Por que que isso acontece? Por conta da marcação ao mercado, que é mark to market, tá? Aqui o termo em inglês, tá? Marcação ao mercado, que é o quê? É a adaptação do preço do título às condições justas de mercado. Nossa, mas você começou já de um ponto lá na frente. Sim, mas só para você saber aqui. Por que que oscila por conta da marcação ao mercado? Quanto que é justo hoje para aquele mesmo título, tá? Agora vamos entender aqui na prática. Esse cara aqui, ó, por exemplo, pré-fixado. Vamos te explicar com ele, tá? Ele é o pré-fixado 2025, também chamado de letra do Tesouro Nacional, tá? 2025. Esse cara é o seguinte, ele é tipo essa bolinha aqui. Ele vale um preço lá no vencimento. Ó, o vencimento tá aqui, ó, 1º de janeiro de 2025, tá? Então, ó, o vencimento dele, tá? É 1º de janeiro de 2025. Tô anotando porque a gente vai usar isso aqui nas contas, tá? E daqui até a data de vencimento tem uma quantidade de dias úteis que a gente já vai calcular. Mas vamos lá. Lá no vencimento, ele é garantido que vai te pagar a rentabilidade contratada. A rentabilidade contratada pode ser essa aqui, por exemplo, se você está olhando aqui, neste momento que as taxas estão lá em cima. 13,84 até 2025 o Tesouro está pagando, tá? Estamos aqui em novembro de 22, tá? Para janeiro de 25, ou seja, o ano inteiro de 2023, o ano inteiro de 2024, você consegue ter uma taxa do governo de 13,84%. Olha como as taxas explodiram nesses últimos dias, né? Então, daqui até lá, pode ter oscilações, que é marcação ao mercado. Mas lá no vencimento, você vai ganhar o preço desse título. E qual que é o preço? É o valor nominal, tá? Que é o VN aqui. Valor nominal desse título. É isso que manda. O valor nominal dele, então eu vou deixar VN para não poluir muito nossa planilha. É R$ 1.000 lá no vencimento, tá? Essa é a lógica. Esse título é tipo uma bolinha que você compra um pedaço dela, paga um pedaço dela, ela vai enchendo até chegar no vencimento e você ganhar ela, que é R$ 1.000. Isso não tem como mudar. Para cada um título desse, você vai ganhar R$ 1.000 lá na frente, tá? Por que isso é importante? Porque tem a taxa dele, né? A taxa está aqui, ó. Está em 13,84%, tá? Hoje. Por que isso é importante, os R$ 1.000? Porque isso não muda. O que muda é essas outras duas coisas aqui, ó, que é o preço e a taxa. Isso aqui você vê mudando demais, né?
Então esse cara aqui, ó, é um cadeado. Não tem como mexer, é R$ 1.000. Mas esses dois aqui não. Esses daqui mexem, tá? E por que que a taxa mexe? Porque, por exemplo, pouco tempo atrás, a taxa justa aqui, para o momento, tá? Para a expectativa de juros futuro, era menor que 3,84. Estava lá em 12,5, alguma coisa por aí, tá? Quando a taxa estava em 12,5, pensa bem, 12,5%. Você investiu algum valor nesse título, tá? Algum preço aqui, para chegar lá no vencimento e ganhar R$ 1.000, né? Você investe um valor a 12,5%, passa todos os anos, você chega em R$ 1.000, tá? Beleza. Se os R$ 1.000 não mexe, se os R$ 1.000 não mexe e a taxa mexeu, olha como seria estranho o preço não mexer. Vamos supor que seja o mesmo preço, ó, 762,16. Se o preço fosse 762 e você aplicasse essa taxa de 12,5% aqui, tá? Quanto você chegaria lá na frente? Seria menos que os 1.000, tá? E eu vou te provar isso. Eu vou fazer a conta aqui de dias úteis, tá? Dia trabalho total. Vamos colocar aqui hoje, considerando aqui a data de vencimento e a nossa tabelinha aqui de feriados. Fechou a forma, 528 dias úteis. E eu te mostro o seguinte, quanto que seria o preço dele, ó. Vamos colocar aqui, ó. Dá para vocês verem? Eu tenho R$ 1.000 lá na frente, valor nominal. Não, R$ 1.000 não. Vamos considerar que é 762, né? Que você pagou e a taxa é 12,5. Tá? Vamos supor que o preço não mudou. Você comprou aqui em 762 nessa taxa e aí ela chegou em 7,6. Passou um tempo, a taxa caiu. Quanto que você vai receber lá na frente se o preço não se alterar? Você vai pegar o 762 e multiplicar ele por 1 mais a taxa, 12,5. Só que essa taxa é ao ano, tá? Então você tem que fazer uma continha financeira aqui para você conseguir descobrir todo o período, tá? Que seria 528 dias úteis de 252 no ano, tá? Então, você chegaria lá na frente com 975, tá vendo? Deixa eu travar esse aqui, ó. 975,49, ao passo que se eu jogo essa fórmula copiando e colando aqui, ó, 99994, se eu arredondo isso aqui, ó, chega exatamente nos R$ 1.000, tá? Então essa é a lógica. Se eu mexo com a taxa e não mexo com o preço, lá no vencimento não é garantido que você recebe os R$ 1.000. E você sabe que aqui no pré-fixado é garantido que você recebe os R$ 1.000 lá na frente. Toda aplicação pré-fixada é garantido, é pré-fixado. Você decide hoje, previamente, quanto você vai receber lá na frente. Assim sendo, se você não mexe com o valor nominal, que são os R$ 1.000, e a taxa mudou, o preço tem que mudar. Senão acontece isso. E se o preço não muda e a taxa mudou, você não vai chegar nos R$ 1.000 lá na frente, tá? Essa é a lógica, tá? E aí, beleza, então, de Matos, quanto que esse preço tem que vir, tá? Se a taxa cair desse tanto? Cara, vai subir bastante. Se você pagou 762 e a taxa despencou desse tanto aqui, ó, você vai ganhar um monte aqui, tá? Você vai ganhar um monte e a gente faz essa conta aqui. E é o que? É só trazer esses 1.000, tá? Só não, tá? É uma conta financeira complicada. Mas é só você, né? Trazer esses 1.000 para valor presente, considerando o quê? Considerando essa taxa que a gente tem aqui, ó, né? Esse prazo de vencimento, melhor dizendo. Eu pego essa taxa e eu elevo ela para 252 dias úteis, que é o que eu vou ter? Não, elevo ela para 528 dias úteis e divido por 252 dias úteis, tá? Faço essa continha aqui e vou chegar ao quê? Em 781. Então aqui, por exemplo, vamos supor que isso aconteceu, tá? Aí você viu que bateu R$ 1.000 quando eu alterei ali também, né? Os dois ficaram R$ 1.000, beleza. Quanto que seria a alteração aqui? Quanto que você ganhou, né? Você ganhou 3%. Então, por exemplo, 2,51, tá? Tirando o arredondamento. Se você comprou a 762 e a taxa caiu, você ganhou mais do que era esperado. Por exemplo, isso aqui aconteceu em 2 meses. Então, para 2 meses, você ganhou 2,5%. É a conta que o pessoal gosta de fazer, que eu acho bem louca, mas o pessoal gosta de fazer, é pegar esses 2,5 para 2 meses e transformar isso aqui para ano. Olha que louco, né? Não, tá errado, tá? Mas é só para te mostrar. Quanto que seria, então, esses 2 meses aqui para ano? E é 1 mais essa taxa. E eu levo isso aqui para 6, tá? Porque estou considerando bimestre, então são 3 bimestres.
Aí você vira assim e o cara te fala, olha, eu tive um lucro de 16% aqui num tesouro que era 13, fazendo só isso aqui por 2 meses e tal. Então, assim, tá errado essa conta, porque você não tem garantia que isso sempre vai ficar acontecendo, tá? Você sempre vai ganhando mais aqui no título, não tem garantia nenhuma. Mas o pessoal gosta de fazer isso, tá? Pega essa variação aqui e anualiza ela, eu não gosto. Eu acho que tá errado. Mas vamos lá. O preço do título acontece isso se a taxa cai. E agora, se a taxa sobe de Matos, é o inverso, tá? Se de 13,84 vai para 14,5, por exemplo, você perde dinheiro aqui nesse título. Na mesma lógica, na mesma simples lógica de que o valor nominal está travado. É garantido. Você vai ganhar os R$ 1.000 lá no final do prazo. Mas no meio do caminho, não. No meio do caminho, você tem alterações momentâneas aqui na taxa, ou permanentes, não tem problema, podem ser alterações permanentes, mas são alterações que não te atrapalham se você está olhando lá para o vencimento. Porque se você está olhando para o vencimento, você pode simplesmente olhar para a curva de juros, não. Eu ia falar errado aqui. Você pode olhar para a curva de rendimentos do título, que existem duas curvas, por isso que eu trouxe aqui, ó, a LTN, que a gente vai falar agora das duas diferenças que tem. A curva de juros, tá? A curva, quer dizer, de novo eu confundi. É a curva de rendimentos, também chamada de curva de marcação na curva, tá? E tem a curva de marcação ao mercado, tá? Então você tem a marcação, vamos falar como eu falei inclusive no outro vídeo, tá? Que é marcação na curva e marcação ao mercado, tá? Pronto, fica mais fácil. Na curva, quer dizer o quê? Que você comprou esse título aqui, pagou R$ 762 nele e vai receber R$ 1.000 lá na frente. E você sabe que você vai receber aqui, por todo esse período, cadê? 31%. Tá? O seu dinheiro que você colocar aqui hoje vai render 31%. Você pode investir a partir de R$ 30, tá? Então, comprou R$ 30 aqui, quando chegar o vencimento, você vai ter rentabilizado o seu patrimônio em 31%. Você tem essa certeza, tá? Se você tem essa certeza, você quer de fato levar esse título para o vencimento, você pode olhar só para ele subindo um dia após dia. Você pode olhar só para ele subindo dia após dia, tá? Então você pode fazer o seguinte: a gente vai colocar aqui todos os dias úteis, tá? Até chegar lá em 528 dias úteis. Eu vou arrastar isso aqui para baixo e eu vou te mostrar aqui as duas questões. Você tem aí a marcação na curva, que seria o seu dinheiro sempre rendendo um pouquinho, tá? Todos os dias. E você tem a outra, que é a marcação ao mercado. E a marcação ao mercado depende do mercado variar, depende do mercado ter essas oscilações, tá? Então, isso aqui você não controla, tá? Você controla o valor que você investiu, a taxa que você investiu, até o prazo de vencimento que você consegue chegar em R$ 1.000. Então, vamos supor o seguinte, que você fez um investimento aqui, tá? Hoje. Fez um investimento hoje a 13,84. Olha como é que vai ficar o seu valor investido. Pensando na marcação na curva, olha como é que vai ficar. Vamos supor que você investiu R$ 1.000. Hoje você tem R$ 1.000. Amanhã já é outro dia. Amanhã é outro dia. E amanhã você já vai ter um pouquinho de rentabilidade aqui nesse título, tá? Que vai ser o quê? Vai ser uma fração de um dia útil. Amanhã não, tá? Desculpa. A gente tá falando aqui, 1, 2, 3 aqui são dias úteis, tá? Então, no próximo dia útil, que ele só rende no dia útil, no próximo dia útil você vai ter esse valor aqui, mais, tá? Mais um pedacinho desta taxa aqui que você contratou, que é 13,84, tá? Inclusive uma taxa alta aqui para os períodos de 2022. Talvez a maior taxa, eu não cheguei a olhar. Mas eu acho que nesse cara deve ser a maior taxa de 2022, tá? Ou mais a taxa, só que você pega isso aqui para um dia útil, tá? Eu quero um dia útil dos 252 dias úteis que existem, tá? Então você coloca o parênteses daqui, e aí pronto. Em um dia útil você ganhou aqui R$ 1. Será R$ 1 mesmo? Ó? Na verdade foi 51 centavos, tá? Mas não tem problema, a gente deixa aqui arredondado no 1, você vai ver que não ganhou nada no próximo dia útil, mas na verdade deve ter ido agora de fato para R$ 1, tá? Antes era 50 centavos. E você faz isso para sempre aqui, ó. Pum. Atravessa isso aqui até chegar, você vai ver que a gente está dizendo de 31% de rentabilidade. Lá no final, então, deve ter chegado em 1.301, né? Olha aí, 1.310, tá? Melhor dizendo, porque a taxa é 31, né? Então, 1.310, exatamente isso. Tá aqui, ó. E se você dividir esse cara aqui por aqueles 1.000, tá? Você vai descobrir o quê? Que é exatamente essa taxa. Cadê? Aqui, ó.
Vamos colocar em percentual, 31%, tá? Então, essa é a lógica. Isso aqui é o quê? Isso aqui é curva de rendimentos, tá? Curva de rendimentos, que é você olhando lá para o vencimento. Aí você coloca um gráfico, fica assim, ó, uma curva reta. Mas aí você pode ter o quê? No meio do caminho você pode ter as oscilações, tá? E aí as oscilações, elas são o preço do título, tá? Então você vê aqui, ó, preço de compra do título, você vê um gráfico desse jeito aqui, ó. Olha que coisa mais bonita. Bonita se você estiver aproveitando, né? Estiver entrando nos melhores momentos aqui e saindo. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a curva a mercado. É o preço do título justo para o dia. Isso aqui de fato são dados reais aqui desse cara, que é o 2025. São dados de 2022 inteiro aqui, eu peguei, ó. São 226 aqui, dias úteis, tá? Que ele tá marcando aqui. Desde lá do começo do ano, olha aqui o preço. Você comprou ele aqui, ó, ele caiu, você já ficou no vermelho. Aí ele subiu, ó, fiquei no verde. Depois caiu de novo, ó, ficou nessa aí, tá? Até que em algum momento você viu aqui taxas caindo, tá? A curva daí começou a cair bastante, tá? E aí você viu que o preço disparando, tá? E saiu aqui, ó. Aí nesse momento aqui, ó, foi um boom, né? Saiu de 733 para 764. Então, ó, 764 divide por 733, você vê uma variação aí de 4%, tá? E num período pequeno aqui, 10 dias, alguma coisa assim. Então, começou a deslanchar até que tivemos aí problemas graves aqui de expectativas, tá? Do mercado para o ano que vem, tá? E aí fez com que o risco Brasil aumentasse, fez com que as curvas todas mexessem aí, como eu falei na aula anterior. E aí você viu que a marcação a mercado negativa, que foi o preço do título caindo, tá? Então isso aqui é uma curva de marcação a mercado. Isso aqui, que a gente mostrou aqui nesta tela, aquela só subindo, tá? Seria a curva de rendimentos, a marcação na curva, tá? E você vai ver muito esse termo em 2023, porque debentures, CRI, CRAs e títulos públicos negociados no mercado secundário vão ter que também ter uma marcação a mercado, tá? Hoje eles estão só marcados na curva. Então você só vê o seu dinheiro subindo todos os dias. Só que acontece isso aqui, ó, o mercado varia bastante. E quando varia, você perde dinheiro momentaneamente, tá? Só que quem compra CRI, CRA até hoje, aqui em 2022, debentures e títulos públicos negociados no mercado secundário, não veem esta marcação a mercado, não vê que na realidade isso aqui está acontecendo. E quando o cara não vê isso, ele só vê o quê? Uma linha reta, tá? Então vou até colocar aqui, ó. Ele só vê uma linha reta. E qual que é o problema disso? O problema é que você não vê que está lá embaixo quando você precisa resgatar antecipadamente. E outro problema é que você não aproveita momentos em que o preço está bem mais alto do que o que era justo para a sua aplicação. Então, tem esses dois problemas, tá? Mas é um problema que de fato impacta o seu bolso de uma forma que não tem como você deixar para lá, não, tá? Não é tão catastrófico assim, porque você sempre tem a garantia nos títulos que são pré-fixados, tá? Especialmente aqui do governo, de você receber o seu recurso, tal, que você investiu lá na frente, sem problema nenhum. Então você pode continuar olhando para a curva, para a marcação na curva sem problemas, mas você pode também começar a olhar para a curva de marcação ao mercado, tá? Eu vou parar de falar curva de marcação ao mercado, que é o certo, mas vai confundir porque o termo mesmo que vai ser usado é marcação na curva e marcação ao mercado, que vai ser bem ampliado e muita gente que não entende vai começar a entender sobre isso. Então, essa é a lógica, tá? Do tema do nosso vídeo aqui. Por que que a renda fixa paga mais quando a taxa de juros cai? É isso aqui. O valor é fixo, tá? O valor que você vai receber na renda fixa, quando é fixa, assim, quando é pré-fixado, ele é fixo, mas a taxa varia, tá? E a taxa varia e o valor final é fixo, então não tem outro jeito a não ser mexer com o preço. E quando você mexe com o preço, você tem oscilações aqui nos seus investimentos, tá? E isso é momentâneo. Como eu disse, tá? É curva, é marcação a mercado, tá? A gente pode até trazer, eu vou fazer aqui, ó. Vamos fazer uma suposição de que essa taxa vai mudar, tá? Então, ó, começa com essa taxa de 13,84. A gente vai fazer uma curva, marcação na curva aqui, tá? Seria o seguinte, no dia 0 você tem R$ 1.000, da mesma forma. Mas no dia 1, você já tem a variação da taxa, né? Então aqui vai ser a mesma conta, tá? Vai ser a mesma conta. Aqui vai ser, você tinha 1.000 e agora você tem quanto? Você tem 1 mais a taxa, tá?
E eu elevo isso aqui para um dia dos 252 dias úteis, tá? Tem que colocar o parênteses aqui também. Vai chegar no mesmo valor, né? Tá aqui. Eu vou tirar essas casas decimais também. A questão é que no dia seguinte, tá? A taxa mudou. Tá? Então isso aqui vai ser, por exemplo, a taxa subiu um pouquinho. Mais 0,01, tá? Foi para 3,94. Nossa, que exagero. Vamos pôr mais um zero aqui. Subiu só um pouquinho, tá? Então, você vai ter agora uma nova rentabilidade, ó. Tá aqui, ó. Que vai ser essa dali, tá? No dia seguinte, a taxa continua subindo todos os dias. O que que vai acontecer com o seu recurso aqui? Já vai ter uma diferença aqui entre os dois, ó. Esse cara menos esse. Parece que não tem diferença, mas tem. Tem uma diferencinha aqui já, tá? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar isso aqui lá para baixo também, tá? Vamos considerar que todos os dias, ó que louco a nossa conta, todos os dias vai subir um pouquinho a taxa. E aí você já vai ver uma diferença bem legal entre as duas curvas aqui, ó. Entre as duas curvas. Vamos lá. Inserir. Gráfico. Tá lá. Você viu ela abrindo, tá? A questão é a seguinte. Os dois têm que chegar no mesmo valor lá na frente se a taxa que você investiu é a mesma, tá? Mas aqui eu fiquei fazendo uma simulação de que as taxas mudavam, mas de uma forma que tá errado, tá? Eu vou fazer a conta certa aqui para vocês, porque eu fiz uma conta como se cada dia a sua rentabilidade fosse ser diferente, mas não. Cada dia a sua rentabilidade é a mesma da que você contratou, tá? Mas você não pode fazer essa conta aqui multiplicando, tem que fazer a conta ao contrário, tá? Que aí seria a conta dividindo, tá? Dividindo. Mas que conta maluca é essa de matos? Vai ser o seguinte. Se eu divido isso aqui, tá? Opa, aqui ficou bem maluca a minha conta. Se eu divido, tá? Este valor aqui pela taxa, eu consigo fazer aquela forma do valor presente, né? Por quê? O título vale R$ 1.000 lá na frente, tá? Mas quanto ele vale hoje, tá? A gente está considerando que você está investindo R$ 1.000, mas quanto que esse título que vale R$ 1.000 lá na frente vale hoje? Essa aqui é a conta que a gente tem que fazer. Ele vale quanto? Eu divido isso aqui por 1 mais a taxa, tá? Elevado, claro, ao período que você está investindo. Aqui a gente sabe que são 528 dias úteis, tá? Então, eleva isso aqui a 528 dias úteis, tá? 528 dividido por 252 dias úteis, tá? Então você sabe que esse título aqui, ele vale quanto? É exatamente esse preço, 762,16. É o que ele vale hoje, tá? A questão é, ele vale 762,16 e você comprou R$ 1.000, tá? Então você comprou R$ 1.000 dele. Então quanto você comprou de fato? Você comprou 1,31 títulos, tá? 1,31 títulos. Por isso que a conta fica impossível desse outro jeito ali. Então a gente tem que considerar que são 528 dias úteis e fazer aqui o preço desse título para cada dia, tá? Para cada dia. E não o quanto que você investiu para cada dia, tá? Isso aqui é a curva mercado. A curva, isso aqui, o preço só subindo é a marcação na curva, tá? Agora aqui a gente quer ver o preço do título, tá? Isso aqui vai ser outra conta. Então, eu vou ter que considerar todo o período que você está investindo aqui. Não é uma conta nada simples, tá? Que vai ser o seguinte, não vai ser os 1.000, não vai ser esse 1.000 ali, vai ser o 1.000 de valor nominal dele, tá? Vai ser quanto que ele vai valer lá na frente de R$ 1.000. Então eu divido para qual a taxa? Divido para essa taxa aqui, considerando quantos dias úteis, tá? Quantos dias úteis a gente tem? 528, tá? Cravado. Menos quantos dias já se passaram. Olha aqui, menos 1, tá? Então você vai ter que pôr um parênteses aqui também. E agora sim, acredito eu que a nossa conta vai chegar em valores certos. Beleza, ó, 763. Só que você não tem um título, você tem 1,31 título, lembra? Então você tem que multiplicar tudo isso aqui. Olha que conta legal. Legal de difícil, né? Tem que multiplicar por isso aqui, ó. 1,31 título que você tem. Agora sim, tá? Agora sim você consegue fazer a nossa continha. Vamos ver se vai repetir tudo igual para baixo. Repetiu tudo igual. Agora a gente consegue jogar isso aqui para baixo. Então tá. Consideramos que todos os dias úteis a taxa subiu um pouquinho. O que que vai dar lá no final? Você vai chegar no mesmo valor, ó. Tem que chegar no mesmo valor. Esses dois aqui tem que ser igual, tá? Essa é a lógica. Mas você vai ver que as variações são bem diferentes. Você vai ver que, olha aqui, ele faz uma barriga. Aqui de Matos tá quase igual a variação, mas você vai ver que tem uma barriga aqui que faz um negócio bem diferente. Vamos colocar aqui, ó,
R$ 1.000 de mínimo, para você ver. Olha o tamanho dessa barriga, olha como os preços se distanciaram. Isso foi o quê? Isso foi a taxa subindo. Agora, de Matos, vamos fazer com a taxa caindo. Vamos fazer com a taxa caindo. Você só vai mudar isso aqui, ó. Ao invés de mais 0,1, vamos fazer com a taxa caindo todos os dias. Joga para baixo. Deixa eu mandar esse cara lá para baixo. Olha só o que aconteceu. A barriga virou para cima, tá? Essa é a lógica. Taxa cai, o preço sobe. Só que se você não realiza um lucro aqui, tá? Antecipadamente, você só vai ganhar o normal, tá? Se você não realiza um lucro no momento certo, você não ganha mais com o tesouro ou com o seu título pré-fixado. Você simplesmente ganha o que é de marcação na curva, tá? Então, essa é a lógica. Importante que vocês entendam que existem momentos certos para você entrar e sair nos investimentos. Isso faz a diferença, tá? Faz a diferença no longo prazo. Porque se você sai desse cara aqui, nessa hora, e entra no outro cara, por exemplo, de uma rentabilidade retinha assim, tá? Um CDI, uma Selic, você tem uma diferença boa de rentabilidade lá na frente. Imagina você fazendo isso todos os anos da sua vida, todo o seu investimento. Você vai ter um valor muito maior lá na frente, que vai te dar uma aposentadoria muito melhor, vai te dar a possibilidade de realizar sonhos maiores do que os seus sonhos de hoje, tá? É possível, tá? Então, saber entrar no momento certo dos investimentos, saber sair dos investimentos, é o que a gente traz aqui no canal, é o objetivo aqui do nosso canal, tá? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, isso é importante. Comenta aí embaixo também o que você achou, estou lendo sempre todos os comentários. Muito obrigado por todos que ficaram até aqui, tá? Essa foi a nossa aula de hoje, este foi o nosso recado. Se você também se interessar, vai aparecer 2 vídeos aqui, eu espero que você se interesse. Não deixe de ver a aula passada, tá? Também que a gente viu. Até o próximo vídeo, tchau.